Esther, uma jovem judia sem grandes pretensões, foi subitamente colocada em uma posição de imenso poder e responsabilidade. Ao tornar-se rainha da Pérsia, poderia facilmente ter se acomodado ao luxo do palácio e esquecido suas origens. No entanto, Deus tinha um propósito maior para ela e, como muitas vezes acontece em nossas vidas, Ele permitiu que Esther e o povo judeu passassem por uma prova tremenda, a fim de revelar sua glória e fortalecer a fé de todos. A prova veio na forma de Amã, um alto oficial do rei, que tramou a destruição de todo o povo judeu. A ameaça era real e iminente, e o desespero pairava no coração de todos. Mas, por que Deus permitiria que seu povo enfrentasse uma provação tão terrível? A resposta reside na profundidade da fé que Ele deseja ver em nós. Deus não nos prova para nos destruir, mas para nos purificar, para nos ensinar a depender completamente dEle, e para demonstrar seu poder em nossas fraquezas. No caso de Esther, sua prova foi um chamado à coragem. Ela não poderia simplesmente fugir de sua responsabilidade, precisava arriscar sua própria vida ao se aproximar do rei sem ser chamada, uma ação que poderia significar sua morte. Contudo, Esther sabia que, apesar do medo, sua força e segurança vinham de Deus. Em Esther capítulo 4 verso 14, Mardoqueu a lembra, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? A provação de Esther era, na verdade, uma oportunidade para que Deus agisse por meio dela e libertasse seu povo. Esther sabia que sua força não viria dela mesma. Ela convocou todo o povo judeu para jejuar e orar por 3 dias antes de se apresentar ao rei. Ela se lembrou da promessa de Deus, e, como está escrito em 2 Crônicas capítulo 7 verso 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esther buscou o favor de Deus, sabendo que ele poderia mudar o curso da história. Em nossos dias, essa mesma promessa é para nós. O jejum e a oração continuam sendo armas poderosas contra as forças que se levantam para nos destruir. Em Efésios capítulo 6 verso 12, Paulo nos lembra, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Assim como Esther, devemos reconhecer que nossa batalha é espiritual, e que as armas que Deus nos deu, em a oração, o jejum, e sua palavra, são mais poderosas do que qualquer desafio que possamos enfrentar. O desfecho da história de Esther é um lembrete da fidelidade de Deus. Quando Esther se apresentou ao rei, sem a garantia de sobrevivência, Deus moveu o coração de Assuero, e não só salvou o povo judeu, mas também reverteu a condenação, fazendo com que Amã, o inimigo, caísse em sua própria armadilha. Hoje, Deus também pode reverter situações impossíveis em nossas vidas, se nos voltarmos para Ele com fé. Essa mesma lição se aplica a nós. Muitas vezes, as provações em nossas vidas parecem insuportáveis, e nos perguntamos por que Deus permitiria que passássemos por tamanha dor ou dificuldade. No entanto, é nessas situações que nossa fé é refinada, que aprendemos a confiar plenamente em Deus e a reconhecer que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Como Tiago capítulo 1 verso 2 e 3 nos ensina, e meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Assim como Esther e o povo judeu, nós também somos chamados a enfrentar nossas provações com fé e perseverança. Deus nos deu ferramentas espirituais para nos ajudar nesses momentos, na oração, o jejum, e sua palavra. Esther convocou um jejum coletivo de 3 dias, entendendo que a batalha que enfrentava era espiritual e que precisava de intervenção divina. Hoje, somos lembrados de que nossas lutas diárias, sejam elas de ordem pessoal, familiar, ou espiritual, exigem que nos refugiemos em Deus e utilizemos essas mesmas ferramentas espirituais. As provações que enfrentamos são oportunidades para crescermos espiritualmente, para desenvolvermos uma confiança inabalável em Deus, e para vermos sua mão poderosa agindo em nossas vidas. No final, quando a vitória é alcançada, não há dúvidas de que foi o Senhor quem lutou por nós, e nossa fé se fortalece ainda mais. Vamos orar. Senhor Deus,
Em meio às provações que enfrentamos, reconhecemos que Tu és soberano e que tudo o que permites em nossas vidas tem um propósito. Sabemos que as dificuldades não são para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aproximar mais de Ti. Pedimos perdão pelas vezes em que falhamos em confiar em Tua bondade e sabedoria. Assim como fizeste com Esther, pedimos que nos dês coragem e fé para enfrentar nossos desafios, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo, que nos dá acesso à Tua presença, e agradecemos por termos o Espírito Santo como nosso conselheiro e ajudador. Que possamos usar as ferramentas espirituais que nos deste para vencer as batalhas diárias e permanecer firmes na fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Ajude-nos a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Neste momento alguém pode estar precisando ouvir a palavra de Deus, uma palavra de fé e ânimo. Por favor, se inscreva no canal, curta e compartilha com alguém querido. Deus abençoe.